E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio Eduardo de Geografia para mais uma videoaula de conteúdo para as turmas do sétimo ano. Galerinha, a gente vai dar continuidade ao livro 2, só que dessa vez na unidade 4, o espaço urbano brasileiro. Capítulo um, processo de urbanização, parte um, certo? Essa é a primeira parte desse conteúdo que a gente vai abordar nesta aula. E os itens abordados serão os seguintes: formação e organização das cidades e metropolização. Esse conteúdo ele vai compreender as seguintes páginas: página 231 a 237 do livro físico de vocês. Peguem o livro, peguem também o caderno para a gente começar esta videoaula. Bom, galera, na página 232 nós temos ocupação. Deixa eu marcar aqui, só um minutinho. Pronto. Nós temos ocupação, formação e organização das cidades. Beleza? A ocupação do território, hoje identificado como Brasil, foi iniciada. Olha aqui, galera, vocês vão fazendo essas devidas marcações, certo? Então, anotando. Foi iniciada pelo litoral, deixando como característica a maior concentração populacional nesta área. Durante o processo de urbanização brasileira, as cidades foram surgindo em resposta às necessidades comerciais, principalmente respaldando as diferentes fases presentes nos países subdesenvolvidos. Quais seriam essas chamadas fases? Olha aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Fase presentes nos países subdesenvolvidos. Fase agrária e exportadora. Primeira fase, ela foi aliada ao processo de industrialização. Segunda fase, aliás, primeira fase, agrária e exportadora. Segunda fase, aliada ao processo de industrialização. E terceira fase, urbanização após a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver cada uma dessas fases. Primeiro, a fase agrária e exportadora ocorreu no século, que século é esse? Século XVI, até o início do século XX, tendo como característica um Brasil rural. Pois, olha aqui, galera, a primeira fase, ó, o Brasil era um Brasil rural, pois maior parte da população se concentrava no espaço rural. As principais cidades se localizavam no litoral, pois praticamente toda a produção brasileira era destinada ao mercado externo. Olha aqui, galera, observem essa imagem, como era Salvador em 1875, e nós temos também a cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente em 1889. Podemos dizer que o processo de urbanização tem raízes, olha aqui, isso aqui é muito importante. O processo de urbanização tem raízes no período colonial, mas só começou a se consolidar na virada do século XIX, chegando ao seu ápice a partir da segunda metade do século XX. Aí marquem aí, ó, ou anotem, né? Atrelado ao processo de industrialização, processo da industrialização. A instalação de indústrias nas cidades fomentou o êxodo rural, ou seja, com a instalação das indústrias, o pessoal começou a sair do campo para as cidades, para melhores oportunidades de trabalho, pois se tornou um atrativo em relação aos empregos. As cidades de, eu marco aí, São Paulo e Rio de Janeiro concentravam cerca de 60% da população industrial na década de 1930. E por esse motivo foram as que mais cresceram. O governo brasileiro, por sua vez, né, no período entre as duas grandes guerras mundiais, implantou programas visando a expansão industrial,
de ampliação da rede nacional de transportes e de fontes de energia que atendessem às necessidades da produção industrial. Ou seja, todos esses programas eles tinham que atender às necessidades, melhor dizendo, da produção industrial. Essas razões reconfiguraram o espaço brasileiro, acentuando os chamados processos de urbanização e de industrialização. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a fase do processo de urbanização se caracterizou, marquem aí, ó, se caracterizou pela instalação de empresas transnacionais, o que influenciou o crescimento do setor industrial. Como a maioria das transnacionais que se instalaram no Brasil nesse período permaneceu nos estados da região Sudeste, né, lembrando sobre as regiões, né, galerinha, que a gente já estudou, São Paulo e Rio de Janeiro, região Sudeste, o processo de urbanização se intensificou significativamente nessa região. O fortalecimento do setor industrial contribuiu para que o processo de urbanização se intensificasse após a década de 1940. Com o crescimento urbano, como o crescimento urbano ele foi acelerado, muitas cidades não se planejaram para receber um número significativo de habitantes, ou seja, a galera que estava saindo do campo e indo para as cidades, fazendo com que os problemas ambientais urbanos aumentassem consideravelmente. O processo de urbanização, olha aqui, o processo de urbanização foi fomentado pelo crescimento econômico, acentuando ainda mais as desigualdades econômicas entre as classes sociais e também entre as regiões brasileiras. Dessa maneira, com o incentivo no setor industrial, ocorreu a modernização das atividades praticadas no espaço rural. Principalmente, galera, olha aí, o uso de maquinário agrícola e pecuário. Isso contribuiu significativamente para a transferência da população para áreas urbanas, aumentando o êxodo rural. Essa situação originou mudanças significativas nas áreas urbanas. Devido ao novo ritmo de vida e à possibilidade de emprego, a população urbana cresceu, ocasionando, como vimos, diversos problemas, tanto socioeconômicos quanto ambientais, pois as cidades não tinham como assegurar uma adequada infraestrutura urbana. Assim, problemas como, olha os problemas, galera. Problema de moradia, transporte urbano, saneamento básico, educação e saúde foram se intensificando, ou seja, foram aumentando cada vez mais até hoje. E até hoje apresentam deficiências. Com o aumento exagerado da população, as cidades foram inchando. A gente diz que as cidades foram inchando porque estava cheio de gente. Caracterizando, galerinha, a chamada macro. Olha aqui esse nomezinho aqui, ó. Macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana. Que ocorre devido ao aumento. Olha aqui, ó. Macrocefalia urbana, galera. Toma nota aí. Ocorre devido ao aumento desequilibrado da população e gera diversos problemas. Nesse sentido, grande parte da população ocupa áreas irregulares e sobrevive à margem da sociedade, ou seja, é a chamada favelização, as favelas, certo? A ocupação irregular de áreas devido ao aumento de pessoas que saem do campo para as cidades, ou também de outras localidades. Observem as imagens a seguir. Nós temos aqui nessa primeira imagem a comunidade de Paraisópolis, transformada em bairro em 2009, em primeiro plano. Ao fundo, olha aqui, ó, Paraisópolis está aqui em primeiro plano. Ao fundo, nós temos prédios de alto padrão, retratando
o problema da macrocefalia urbana, ilustrando, né, galera, como a gente falou, a macrocefalia urbana na cidade de São Paulo. Nessa outra imagem, nós temos a ocupação irregular no Morro do Vidigal, certo? Deixa eu marcar aqui, Morro do Vidigal, tá aqui, Morro do Vidigal, vizinho do bairro Leblon, aliás, o Morro Vidigal está aqui e o bairro Leblon está aqui, certo? Do lado direito. E do bairro de São Conrado, olha aqui, ó. Vizinho do bairro Leblon e à direita o bairro de São Conrado. Cidade do Rio de Janeiro também para ilustrar, olha aqui, as ocupações irregulares, né? Você pode observar aqui, certo? Demonstrando mais uma vez a chamada macrocefalia urbana. Galerinha, eu peço para que vocês tomem nota aí no caderno de vocês. Tomem nota aí no seguinte, ó. O êxodo rural não se intensificou somente devido ao processo de industrialização. Apesar de o Brasil ter sido considerado um país rural nas décadas de 1960 e 1970, as atividades relacionadas com o espaço rural não estavam sendo priorizadas pelo governo federal. A característica de concentração de terras também influenciou o êxodo rural, certo, galera? Tomem nota aí, podem pausar o vídeo e tomar nota no caderninho de vocês. Bom, galera, agora nós vamos falar da metropolização, a chamada metropolização. As cidades brasileiras passaram nos últimos 50 anos por um acelerado processo de expansão, possibilitando a metropolização. E a metropolização, galera, se caracteriza pela formação de cidades populosas. Vocês já ouviram o nome de metrópole? Fortaleza também é considerada uma metrópole, é uma grande cidade, certo? E assumem diversas funções de significativa importância, exercendo influência sobre outras cidades e regiões. Muitas vezes, uma cidade encontra a outra, gerando o processo de conurbação. Esse é o chamado processo de conurbação, quando uma cidade encontra a outra. Portanto, quando ocorre esse crescimento horizontal, a gente chama de crescimento horizontal, surge uma metrópole, isto é, uma grande cidade. Viu, galera? Quando a gente fala de metrópole, é uma grande cidade. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, só para ilustrar mais alguns exemplos, né? Que possui os melhores equipamentos financeiros de prestação de serviços, ou seja, essas prestações de serviços seriam o quê? Saúde, educação, principalmente, e do setor industrial, o que agrega ao redor das cidades menores, as quais, embora pertençam a outros municípios, são dependentes economicamente, né, e funcionalmente. Tá aqui, galera, econômica e funcionalmente. Aí nós temos a chamada mancha urbana, olha aqui, ó, tonalidade mais roxa, essa tonalidade mais roxa aqui, da região metropolitana do Rio de Janeiro, à esquerda, e Niterói à direita, na Baía de Guanabara. Olha aqui, bem ilustrado aqui, certo? Continuando, nós temos as mudanças, tanto ambientais quanto nas relações socioeconômicas entre os municípios, oriundas da metropolização, influenciaram o governo federal a criar, por meio de lei federal, chama atenção aqui, galera, ó, por meio de lei federal, a região, a chamada RM, ou seja, região metropolitana. E uma região metropolitana é formada por um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, ou seja, a região metropolitana, só para ilustrar esse exemplo aqui, galera, por exemplo, Calcaia, Maracanãú, Eusébio, isso se tratando, né, que são municípios ligados à Fortaleza, que Fortaleza é considerado cidade grande, beleza? Nós temos essa chamada Lei Complementar número 14, de 8 de junho de 1973, onde criou as regiões metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, olha aí, galera, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.
o artigo 25 da Constituição Federal Brasileira, ou seja, a Constituição Federal de 1988, prevê que os estados podem, por meio de leis complementares, por meio de leis complementares, criar regiões metropolitanas para integrar a organização, o planejamento e a implantação de funções públicas comuns. Já na década de 1990, deixa eu marcar aqui, 1990, foi criada a chamada Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, a RID. Uma delas é a RID do Distrito Federal, que, além de Brasília, é composta de mais 19 municípios de Goiás e 2 de Minas Gerais, sendo que essa área caracteriza uma região metropolitana. A Rede Grande Teresina é composta de 14 municípios e a Rede Petrolina Juazeiro de 8 municípios. Cada região metropolitana, olha aqui, cada região metropolitana é administrada pelo chamado Conselho Deliberativo, nomeado pelo governador do respectivo estado, e um conselho consultivo, olha aqui, deixa eu marcar aqui também, conselho consultivo que possui um representante de cada município. Dessa forma, o planejamento urbano é realizado de forma integrada, envolvendo todos os municípios que compõem a região metropolitana. Inicialmente, o critério para a criação de uma região metropolitana era a conurbação de municípios, o que a gente já falou anteriormente, né, galera? Quando os municípios estão interligados, estão em contato. Mas, com o passar do tempo, o critério político prevaleceu e muitos municípios foram inseridos nas que já haviam sido criadas, mesmo não estando conurbados, e outras foram criadas. Ou seja, mesmo que eles não tenham ligação, foram também criados municípios, né? Regiões metropolitanas. Observe o mapa a seguir que apresenta as regiões metropolitanas brasileiras. Olha aqui, galera. Esse mapa extremamente rico e com muitos detalhes. Nós temos aqui as regiões metropolitanas. Olha aqui. Certo? Continuando, as regiões metropolitanas mais antigas, ou seja, as cidades-polos, são as capitais dos estados, já as criadas mais recentemente e pelos governos estaduais, são chamadas de cidade-polo e, em sua maioria, são cidades médias. O crescimento das regiões metropolitanas ele foi diferenciado, caracterizando disparidade socioeconômica, ou seja, alguns têm mais dinheiro, poder aquisitivo e outros não, bem como uma significativa diferença em relação ao volume populacional. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, está no topo do ranking, tanto na quantidade de municípios, pois é composta de 39 municípios, galera, a região metropolitana de São Paulo, quanto em relação à população. Né? São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. E em 2010, a região metropolitana de São Paulo contava com, tá aqui esse número aqui, galera, 19, né, milhões de habitantes, sendo que aproximadamente 11 milhões, enfim, residiam no município de São Paulo. Aqui nós temos a imagem do satélite da Grande São Paulo. Deixa eu destacar aqui para vocês. Né, tá aqui o destaque. Imagens de satélite da Grande São Paulo, a primeira de 1986, essa aqui, e a segunda em 2013. Por meio delas, podemos observar o crescimento da região metropolitana. Entre 1991 e 2010, a população cresceu 27%.
essa característica de intenso crescimento, principalmente nas metrópoles, tanto econômico quanto populacional, influenciou a legislação de programas governamentais embasados no planejamento urbano. Tendo em vista essa característica, a Constituição de 1988 estabelece diretrizes para regulamentar o uso e a ocupação do solo urbano, em seus artigos 182 e 183. Olha aqui, galera, vou chamar a atenção aqui, a Constituição de 88. Essas diretrizes possibilitaram a chamada elaboração do plano diretor. Com isso, todo município com mais, olha aqui, ó, todo município com mais de 20 mil habitantes ou que compõe uma região metropolitana deve elaborar esse documento. Esses municípios devem estabelecer técnica que irá pesquisar dados socioeconômicos e elaborar esse documento, composta de diversos profissionais, como, olha aqui os diversos profissionais, galera, como geógrafos, advogados, historiadores, sociólogos, engenheiros, biólogos, entre outros. Com base nos dados coletados, o plano diretor é elaborado, indicando diretrizes de cada setor administrativo, ou seja, cada função que ele deve ter, integrando os princípios do desenvolvimento sustentável. A população deve participar, pois o plano diretor pode alterar o uso e a ocupação dos espaços urbano e rural. Tanto das discussões quanto aprovações, tá certo, galera? Para qualquer alteração, tem que ser elaborado, né, e seguido o plano diretor. Tem que se entrar em discussão, onde todos esses profissionais eles participam para aí sim dar esse aval. Bom, galera, nós temos aqui essa parte de integração. Integração, olha aqui, ó. Que tem o seguinte. Opa. Tem o seguinte. Bom, galera, eu chamo a atenção para esse interação, ignora esse traço aqui que eu passei, certo? Que tem dizendo o seguinte, ó, com sua equipe, pesquise as regiões metropolitanas da região brasileira sorteada. Eu vou dar essa sugestão para que vocês façam individualmente. Pesquise as regiões metropolitanas. No caso do Nordeste, seria bem interessante porque vocês vão ficar familiarizados, né? Você dá uma pesquisada aí, isso para ampliar o nosso conteúdo e os nossos conhecimentos, beleza? Bom, galera, e para encerrar essa videoaula de hoje, eu peço que vocês, além dessas sugestões que eu falei anteriormente, para que vocês façam o desenvolver e aplicar da página 234 do livro físico de vocês, beleza? Se atentem aos portais, já tem atividades agendadas, certo? Fiquem atentos a isso. Leiam as anotações, leiam o livro físico de vocês e continuem assistindo às nossas videoaulas. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e se cuidem, continuem estudando. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima.